Olá pessoal, tudo bem? Tempos difíceis, né? Professor Magno aqui falando com vocês. Coronavírus está aí restringindo nossa mobilidade, nosso acesso, né? Nosso compartilhar, mas estamos aí superando esses desafios com muita criatividade, inovação e tecnologia. Vamos nessa? Bom, gente, preparei aqui uma aula para gente relacionada a um tema, né? Que é a violência. Mas que tipo de violência? A violência estrutural é um tipo de violência que está dentro do cerne da economia e da política a nível mundial. Vamos nessa. O recorte também que eu seleciono para nós é o contexto da América Latina. E por que América Latina? Primeiro, porque é o nosso contexto. Segundo, porque ela possui muitas especificidades em relação a essa questão da violência. Em várias partes, historicamente, a violência é algo muito presente nessa realidade. Pegando então um exemplo aqui na questão do Brasil. Vamos lá. A questão da distribuição fundiária. Por exemplo, no Brasil, uma distribuição muito precária. Isso foi construído historicamente. E devido a isso, urbanização acelerada, muitas pessoas sem acesso acabaram migrando para as cidades e virando esse problema todo, né? Grandes favelas, grandes periferias. Um outro cuidado que a gente tem que ter nesse tema é a questão também da baixa industrialização, né? O Brasil, infelizmente, vem perdendo espaço, né, no PIB em relação às indústrias e, consequentemente, vagas de trabalho, né, que é um setor que basicamente constitui as potências mundiais. Precisamos melhorar nisso. Bom, então um outro tema que vem gerando também uma violência estrutural enorme, que é a questão do racismo. O racismo é um tema muito complexo, ele vai além das aparências, é como se a gente comparasse ele com um iceberg, né? Ele possui ali seu cume, mas há uma estrutura mais profunda que é necessária ser revelada, ser entendida por todos, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravização e isso deixa mazelas, cicatrizes até hoje. Expressam violências diretas, né? E o racismo está como uma violência simbólica. Vamos lá? Bom, e para a gente compreender melhor também essa violência estrutural, necessitamos de instrumentais. Instrumentais sejam estatísticos, instrumentais teóricos, conceitos, são categorias, né? São formas da gente compreender melhor a realidade. A ciência, ela utiliza disso, né? Ela não parte do senso comum, ela necessita, portanto, de um conhecimento sistematizado, de um conhecimento que lhe digamos, comprovado cientificamente as suas bases, não é? Ele tem fundamentos. E nessa discussão, para entender melhor essa violência estrutural, esse conceito desenvolvido pelo italiano chamado Conrado Gini, que é o conceito de índice de Gini. Basicamente, é um coeficiente para medir processos relacionados à renda da sociedade. Em outras palavras, mede-se a desigualdade social. É medido de 0 a 1 ou a 0 a 100. Bom, para a gente também compreender um pouco melhor sobre essa questão da desigualdade, né, social e, consequentemente, a violência estrutural, é a questão da carga tributária. Na América Latina, ela é elevadíssima, principalmente no que diz respeito a bens de consumo, ou seja, o preço das coisas, alimento, né, materiais necessários para a vida. Ou seja, acaba afetando então pobres em uma maior escala, né? Então essa violência na América Latina, criminalidade, ela tem taxas exorbitantes. Elas superam aí muitas localidades no mundo inteiro. Por exemplo, um país na América Latina, Honduras aí, que possui taxas elevadíssimas de homicídio, né? Isso é uma realidade muito dura para o nosso contexto da América Latina, tal como o Brasil também. Bom, continuando, toda essa conjuntura e situação, ela eleva a uma espécie de situação de desespero, né? É muito comum perceber essa situação nos contextos urbanos. Por exemplo, as pessoas têm um medo
muito forte de circulação nas vias públicas, uma sensação de insegurança e, claro, ainda mais relacionados com um sistema tributário de um modo excludente, essa realidade tende a agravar ainda mais a situação. Como eu disse, situações de pessoas vulneráveis, como pobres, são os mais afetados diante dessa realidade. Então, algo que a gente deve considerar, né? E o dinheiro não rende, o dinheiro vai embora, né? Triste realidade do povo latino-americano, do povo brasileiro. E dentro dessa realidade, a América Latina, como eu disse, se destaca nesse quesito de violência. Por exemplo, se avaliarmos, né, selecionarmos os países com as maiores taxas, né, de cidades com elevados níveis de criminalidade, a América Latina se sobressai. Infelizmente, o nosso país ocupa a primeira posição nesse ranking. 19 cidades consideradas, né, das mais violentas do mundo. O contexto do México também é muito grave. Venezuela, com 7 cidades. Estados Unidos já não é América Latina, mas compartilha essa quarta posição com um país latino-americano, que é a Colômbia. E a África do Sul, né, um país africano, que ocupa essa última posição nesse ranking. Bom, uma realidade densa, dura para muitos, para todos os brasileiros, independentemente da classe socioeconômica. E dentro dessa situação toda, o Brasil também, e no contexto de América Latina, apresenta um modelo de violência também muito duro, que é também a violência de Estado. Muito dela é manifestada a partir dos próprios sistemas e aparatos, né, de segurança pública, como, por exemplo, as polícias. Existem uma realidade dentro dessa questão muito ruim e que desqualifica o Brasil em várias medidas. Muitas mortes provocadas por aparatos e mecanismos dos estados não indicam uma saúde do país. Algo que devemos repensar imediatamente nas políticas públicas do Brasil. Então, falar da violência de Estado é inerente e relacionar mais uma vez a questão do racismo estrutural. É um dos grandes fatores de desigualdade social no Brasil, a questão do racismo. Isso tem que ser pontuado, esclarecido. Por exemplo, a elevada taxa de encarceramento de pessoas negras, pobres e com baixa escolaridade é algo preocupante no nosso país, assim como as taxas de analfabetismo entre essa parcela populacional é também muito superior em relação a outros grupos sociais. Uma coisa também importante a ser considerada é a questão das habitações. Boa parte das habitações precárias são ocupadas por essa parcela social também de pessoas negras e pobres. Então as periferias predominam pessoas negras. Podemos falar, portanto, que periferia tem cor definida. Outra triste realidade é o grande número de homicídios relacionados à população jovem e negra. E isso tem causado impactos sociais tremendos, incluso na economia, na sociedade como um todo. É uma realidade que não podemos mais aceitar no nosso país. É uma temática que gera muitos desafios para a gente pensar. Conversaremos mais, mas por hora é só. Acompanhe na plataforma do Google Classroom as atividades relacionadas a essa aula. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, felicitações, é isso aí.